Oi, oi! Eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes, livros e eu tenho um quadro aqui no meu canal que se chama Outras Primaveras, cujo objetivo é revisitar eras antigas de determinados artistas. Nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre o Here We Go Again, o segundo álbum da carreira de Demi Lovato. Recentemente, Demi Lovato revelou que se identifica como uma pessoa não binária, ou seja, como uma pessoa que prefere, que deve ser tratada pelos pronomes neutros. Eu respeito muito isso, acho que a gente precisa se esforçar, ainda que não venha tão facilmente na língua portuguesa o uso dos pronomes neutros, dos pronomes sem gênero. Acho que a gente precisa sim se esforçar para fazer uso desses pronomes, para respeitar essas identificações. Mas aqui eu quero considerar que o Here We Go Again foi lançado há 10 anos, há mais de 10 anos. Ele é um álbum de 2009. E naquela época, Demi Lovato se apresentava e se identificava também com o gênero feminino. A gente sempre falava de Demi Lovato no feminino. Por conta disso, nesse vídeo, unicamente por esse motivo, eu vou falar sobre Demi, por vezes, usando o pronome feminino, respeitando as informações e o contexto que a gente tinha naquela época, tá bem? A carreira de Demi Lovato na Disney começou em 2007 com a série Quando Toca o Sino, ou em inglês As the Bell Rings, e não parou. No ano de 2008, a gente teve a estreia de Camp Rock, o lançamento do álbum Don't Forget, o primeiro da carreira de Demi Lovato. No ano de 2009, tivemos a estreia da série Sunny Entre as Estrelas, tivemos o lançamento do filme Programa de Proteção para Princesas com a Selena Gomez, e além de tudo isso, também tivemos 3 turnês com a participação de Demi Lovato. Foram elas Demi Live Warm Up Tour, Burning Up Tour dos Jonas Brothers, na qual Demi participou, e também a Summer Tour de 2009. Ou seja, Demi Lovato estava trabalhando muito. Ainda assim, no ano de 2009, no meio do ano de 2009, no dia 21 de julho, Demi decidiu entregar ao público o seu segundo álbum de estúdio, o Here We Go Again. Vale lembrar que isso aconteceu menos de um ano depois do lançamento do Don't Forget. O Don't Forget foi lançado em setembro de 2008 e em julho a gente já podia escutar o Here We Go Again. Isso pra mim deixa bastante claro que o Here We Go Again ele funciona como uma extensão do Don't Forget. O período de lançamento é tão curto que não teria sequer dado tempo de talvez tentar uma grande transformação musical, de fazer um trabalho diferente do anterior. Eu enxergo mesmo o Here We Go Again como uma extensão do Don't Forget. Um pouco mais maduro, com um certo amadurecimento, com algumas outras referências, com uma produção um pouco mais elegante, um pouco mais clássica, um pouco mais rica, mas ainda assim uma extensão, uma melhoria talvez no som quando a gente compara esses dois álbuns. O título do segundo álbum de Demi Lovato é bastante autoexplicativo. Here We Go Again. Lá vamos nós de novo. Pra mim é como se a Demi estivesse dizendo como artista naquele momento: lá vou eu de novo, lá vou eu apresentar um segundo trabalho, lá vou eu apresentar outro trabalho na minha carreira na música, lá vou eu me colocar de novo dentro da indústria da música como uma cantora adolescente em ascensão, tentando conquistar o meu espaço. É assim que eu enxergo. E ela coloca isso de forma bastante presente nesse trabalho como um todo. Dá pra gente enxergar o esforço que ela teve naquele momento pra tentar ser levada mais a sério, pra tentar mostrar ainda mais as suas habilidades como compositora e como cantora. O processo de composição do Here We Go Again levou aproximadamente 2 semanas. E temos apenas 2 músicas não compostas pela Demi na tracklist, na lista de faixas padrão. Além dessas 2 músicas, a faixa bônus So Far, So Great também não foi composta por ela. De resto, tudo tem o dedo da Demi na composição. Todas as músicas representam uma parte dela, já que desde aquela época Demi Lovato já demonstrava muita preocupação em contar histórias que fizessem sentido para ela, que fossem próximas ao que ela tinha para dizer. O Here We Go Again é um álbum sobre relacionamentos. Na verdade, é um álbum sobre
terminar relacionamentos. A maior parte das músicas desse projeto fala sobre isso de alguma forma. E vale lembrar que em 2008 e 2009, a Demi teve 2 relacionamentos mais públicos, mais significativos, que foram com Tracy Cyrus, irmão da Miley, e também com Alexander Delon, que era vocalista da banda The Cab. Esses foram os 2 relacionamentos públicos que ela teve na época, e eu assumo que foram 2 relacionamentos que inspiraram parte das músicas desse álbum. Diferente do Don't Forget, o Here We Go Again não teve uma participação tão significativa do Jonas Brothers. No álbum anterior, eles tinham participado do processo de composição e produção de quase todas as faixas. Eles realmente tiveram uma participação muito ativa. Aqui, a Demi decidiu explorar com outros compositores, escrever músicas com diferentes compositores, criando um trabalho que soasse diferente do Don't Forget de fato. A gente tem apenas uma música que teve o Nick Jonas como co-compositor. De resto, eles de fato não participaram do projeto, e isso fica muito claro. Enquanto Don't Forget é um álbum que tem muito a cara deles, o Here We Go Again já mostra um pouco mais de quem a Demi era naquela época. Esse é um álbum pop rock, da mesma forma que o Don't Forget era, mas que tem mais influências de soul, de R&B, de jazz, um álbum com uma produção mais elegante, com um pouco mais de classe. A primeira faixa do álbum é a faixa título, Here We Go Again, que também foi o primeiro single. Essa é uma música que não foi composta pela Demi, é uma das únicas 2 músicas do álbum que não tiveram a participação da Demi na composição. Aqui, a Demi canta sobre um relacionamento que ela tenta deixar pra trás, um relacionamento do qual ela tenta fugir, mas ela não consegue, porque apesar dos problemas, ela sempre acaba voltando pra essa pessoa. É o clássico relacionamento ioiô. E eu acho que ter essa música começando o álbum já diz muito do que eu comentei sobre o título, sobre a escolha do título. Ela inicia esse álbum dizendo Here We Go Again, lá vamos nós de novo. A segunda faixa é solo, e a Demi decide aqui seguir em frente sozinha depois de terminar um relacionamento com alguém que não a respeitava, com alguém que a machucava e que claramente não se arrepende de ter desrespeitado ela, de ter machucado ela. Então, agora ela vai seguir solo, ela vai seguir sozinha. A terceira faixa é You Got Nothing On Me. E essa música também é uma música sobre um término. Aqui a Demi conta sobre um amor que começou no verão, mas a outra pessoa acabou quebrando o coração dela por flertar com outras garotas e eventualmente por ter traído ela também. Por isso, essa relação terminou, essa relação chegou ao fim. Já a quarta música do álbum, Falling Over Me, é uma música mais romântica, mais apaixonada. Nela, a Demi fala sobre estar se apaixonando por alguém e não estar feliz com a distância que existe entre ela e essa pessoa. Ao longo da letra, ela espera e reza para que esse alguém seja a pessoa certa para ela. Quiet, a quinta música, significa calado, calmo, quieto. Na quinta faixa do Here We Go Again, a Demi canta sobre não estar confortável com o silêncio e com a falta de comunicação que existe entre ela e a pessoa de quem ela gosta. E ela espera que esse silêncio possa ser quebrado. Eu gosto do contraste do nome da música com a instrumentação e com a produção. A gente tem uma música que fala sobre silêncio, sobre falta de comunicação, e ainda assim a gente tem um instrumental e uma produção que são bastante agressivos. Tem uma guitarra pesada, tem uma inquietação diferente da temática da música. Catch Me, a sexta faixa, é a única composição solo da Demi nesse álbum. E é uma das favoritas dos fãs até hoje. É uma música bastante emotiva, emocionante, e é a principal balada do Here We Go Again. Catch Me fala sobre estar se apaixonando por alguém. Essa pessoa de quem a Demi gosta a faz rir, a faz sorrir, mas ela tem medo de se machucar, como todos nós temos. E ela espera que dê tudo certo. Ela espera que se ela cair, essa outra pessoa esteja ali pronta para segurá-la. Pra mim, é com certeza um dos destaques desse álbum. Na minha opinião, Every Time You Lie é uma das músicas com mais classe e elegância do Here We Go Again. A gente consegue perceber uma influência de elementos do jazz combinados
ao pop rock tradicional com bastante clareza. Na letra, Demi diz que sabe que a pessoa de quem ela gosta ainda é apaixonada por outra pessoa. Essa pessoa mente pra ela dizendo que não, essa pessoa dá desculpas, mas ela consegue ver a verdade por trás dessa pessoa. Por isso, quando essa pessoa terminou com ela não ficou tão triste assim, porque ela já estava esperando que isso fosse acontecer eventualmente e ela estava determinada a não ter o seu coração quebrado. Got Dynamite é uma das minhas favoritas do Here We Go Again e é a segunda música que não foi composta por Demi Lovato nesse álbum. Apesar disso, eu acho que tem muito a ver com quem a Demi era naquela época. Aqui, a Demi espera que o seu interesse amoroso consiga derrubar as barreiras que ela própria criou, os muros que ela construiu, os muros emocionais que ela construiu para si mesma. De acordo com ela, na letra da música existem muitas coisas embaixo da superfície que essa pessoa não sabe. E ela ainda diz que talvez seja necessário usar dinamite para conseguir quebrar essas barreiras, essas paredes que existem ao redor dela. Metaforicamente falando, é claro. A música ela é bastante agressiva, tanto na letra quanto na produção, o que combina com essa ideia da dinamite, da explosão. Lembra que eu falei que a gente tinha a participação do Nick Jonas na composição de uma música nesse álbum? Essa música é Stop the World. E ela é uma música que fala sobre um relacionamento que não é visto com bons olhos por outras pessoas, pelas pessoas que cercam o casal envolvido. Apesar disso, esse casal está disposto a manter tudo em segredo para não estragar o que existe ali. E também para que eles possam lutar para fazer isso dar certo. A Demi diz aqui que seria capaz de parar o mundo para poder ficar com a pessoa de quem ela gosta. A 10ª faixa do álbum é World of Chances, e essa música foi escrita por Demi Lovato em parceria com John Mayer. E eu acho que mostra bastante dos dois. Eu acho que é uma boa combinação dos dois enquanto compositores. World of Chances fala sobre alguém que estava constantemente machucando a Demi. Ela deu milhares de chances para essa pessoa, ela estava disposta a dar mais milhares de chances de novo, mas essa pessoa destruiu todas essas chances. Aqui pode ser que ela esteja falando sobre um relacionamento, é a interpretação mais óbvia, mais simples, porém algumas pessoas acreditam que ela talvez pudesse estar falando sobre a relação complicada que ela tinha com seu pai biológico. A 11ª faixa é Remember December, que foi o segundo single dessa era. Numa entrevista para MTV, a Demi disse o seguinte: "Eu amo essa música por muitos motivos. Tinha um som diferente de muitas das minhas músicas. Eu me relacionei com ela pessoalmente mais do que com outras músicas. E eu me divirto muito com ela também. Eu pensei que se pudesse ser um single, seria incrível tocá-lo o tempo todo. O que se destaca na música é que eu posso dançar e me divertir com ela, o que é sempre o meu objetivo. E eu fiquei tão animada quando ouvi a música, porque representa exatamente onde quero chegar com o futuro." Na letra de Remember December, Demi implora para o seu interesse amoroso não desistir dos dois. Ela implora para ele se lembrar de quem eles eram, de que eles estavam apaixonados, e ela quer que ele não dê ouvidos ao que as outras pessoas pensam e falam sobre esse relacionamento. Que ele lute ao lado dela para que eles fiquem juntos. Que ele se lembre de dezembro enquanto eles estavam juntos. A faixa Everything You're Not finaliza a versão padrão do Here We Go Again, e nela a narrativa é bastante simples. Depois de ter sido machucada e usada por alguém, a Demi finalmente percebe que essa pessoa não é o que ela quer e o que ela precisa. Ela chega num ponto onde ela simplesmente não se importa mais com essa pessoa, porque ela quer amor, ela quer respeito, ela quer alguém que a trate como uma rainha, e ela sabe que ela não vai ter isso com essa pessoa. Eu acho que é bastante interessante que a gente comece o álbum com ela cantando Here We Go Again, que fala sobre estar num relacionamento ioiô, e que a gente termine o álbum com Everything You're Not, onde a Demi, na época, disse: "Chega, pra mim essa história não dá mais. Eu não quero continuar num lugar que não me faz feliz, que não me respeita, que não me ama da forma que eu mereço, então eu não quero mais isso pra minha vida." Eu acho que a gente tem um ciclo completo quando a gente chega nesse momento do álbum. A gente também tem 2 faixas bônus no Here We Go Again.
São elas Gift of a Friend, que foi trilha sonora do filme Tinkerbell e o Tesouro Perdido, e é uma música sobre o presente que é ter amizades verdadeiras na sua vida. Aqui a Demi canta sobre como tudo é melhor quando você tem um amigo. Essa música foi escrita pela Demi ao lado de outros compositores. E a segunda faixa bônus é So Far So Great, que foi a trilha sonora da série Sunny Entre as Estrelas, Sunny with a Chance. E é uma música divertida sobre ter um sonho, acreditar num sonho e lutar por esse sonho também. Essa música, como eu disse lá no começo, não foi escrita por Demi Lovato. As faixas Here We Go Again e Catch Me apareceram na Billboard Hot 100 em 2009, a principal parada de singles dos Estados Unidos. Here We Go Again ficou 9 semanas na parada e chegou ao 15º lugar, na primeira semana de agosto. Já a faixa Catch Me estreou na posição 89 nessa mesma semana. Também nessa semana, o álbum Here We Go Again chegou ao primeiro lugar da Billboard 200, a parada de álbuns mais importante dos Estados Unidos. Até hoje, é o único álbum de Demi Lovato a ter alcançado o primeiro lugar. Apesar disso, foi o álbum que passou menos semanas no chart. Em dezembro de 2013, esse álbum, Here We Go Again, recebeu um certificado de ouro por ter vendido mais de 500 mil de cópias apenas nos Estados Unidos. As críticas desse álbum na época foram variadas. A Billboard disse o seguinte: enquanto alguns artistas da Disney dependem muito de autotune e de camadas de efeito, de edição, Demi Lovato soa melhor com menos produção. A Entertainment Weekly disse: a maioria das músicas do álbum é um pop rock padrão feito por Lovato com competência absoluta. Porém, números como God Dynamite são surpreendentes e sugerem uma direção de carreira que pode diferenciar Demi de outras artistas nos próximos anos. O Los Angeles Times deu 3 estrelas de 5 para o álbum e é a maior avaliação desse álbum no Metacritic. A crítica também percebeu a influência da Kelly Clarkson nas músicas do Here We Go Again, o que faz super sentido, porque a Kelly Clarkson foi por muito tempo a cantora favorita de Demi Lovato. Não sei se é até hoje, mas por muito tempo foi. Então essa influência, ela é bastante presente mesmo, ela é muito forte. Outros veículos apontaram esse álbum como um álbum divertido e agradável, mas não tão divertido nem tão agradável quanto ele poderia ser. As minhas faixas favoritas, eu amo todas, eu acho. Eu gosto muito mesmo desse álbum. Mas se eu tivesse que escolher, provavelmente eu diria God Dynamite e Catch Me como as minhas 2 favoritas. Me contem aqui embaixo quais são as favoritas de vocês. Depois do lançamento do Here Go Again, a carreira de Demi Lovato continuou a todo vapor. As gravações de Camp Rock 2 começaram, a turnê na América Latina também começou, tivemos o lançamento de Camp Rock 2 em 2010, tivemos o início da Camp Rock World Tour em 2010 e a gente sabe o que aconteceu depois disso. Demi se envolveu numa briga com a dançarina que fazia parte da turnê de Camp Rock e foi esse acontecimento que fez com que ela desse entrada em um centro de reabilitação na época para cuidar dos seus vícios e da sua saúde mental. Foi a primeira vez que a gente teve de fato a confirmação de que Demi Lovato sofria com alguns problemas emocionais e psicológicos. Tudo isso que eu acabei de comentar vai ser contextualizado no vídeo que eu quero trazer para vocês sobre o Unbroken, o terceiro álbum de Demi Lovato. Quero muito trazer esse vídeo em breve, porque esse ano o Unbroken completa 10 anos e eu virei fã de Demi Lovato antes do Unbroken ser lançado, entre o lançamento do Here Go Again e o lançamento do Unbroken. Então é um álbum super especial pra mim, um álbum que eu acompanhei o lançamento desde o começo. Tenho várias coisas pra falar sobre ele. Se vocês quiserem que esse vídeo aconteça, por favor, comentem, compartilhem esse vídeo nas redes sociais de vocês, esse aqui do Here Go Again. Mandem pros fãs que também gostam de falar sobre esses álbuns, porque me ajuda muito. A gente tá quase chegando aos 30 mil inscritos, quase mesmo. Então é isso, me ajudem pra eu poder continuar falando dos próximos álbuns da carreira de Demetria Devon Lovato. Tá bem? Obrigada por terem me assistido, um beijo grande e a gente se vê em breve.